Muitas medidas orçamentistas têm por norma criar polilinhas para definir determinados espaços para depois serem posteriormente medidos em termos de área e em termos de perímetro circundante e dessa forma extraem a informação de cada um dos compartimentos de um edifício. Nós criamos, em função disso, uma ferramenta para medição genérica de áreas, que pode servir para áreas de pavimento, áreas de revestimento de teto, por exemplo, em que bastar-nos a selecionar a polilinha que foi previamente desenhada e que define o perímetro do pavimento ou do teto e especificar um nome para esse espaço e automaticamente ele gera uma tabela que é exportada para o Excel com a área e com o perímetro desse mesmo espaço. Para ativarmos essa ferramenta, fazemos utilitas, medição de áreas. Ele pede-nos para indicarmos o tamanho do texto, só nos vai pedir isto uma vez, que é o tamanho do texto que vai surgir no desenho. Eu ponho 0.15 e indico então o nome da primeira divisão que eu quero medir. Vou pôr quarto 1. Selecionar a polilinha que já previamente desenhei e que define esse espaço. E depois pede-me para indicar o canto superior esquerdo da polilinha fechada, onde ele depois vai gerar esta informação. Portanto, tem o nome da divisão que foi o que especifiquei manualmente, a área dessa mesma divisão e o perímetro dessa mesma divisão. A seguir ele pergunta-me se eu quero adicionar outra polilinha, eu digo que sim. Pede-me o nome da divisão, vou pôr quarto 2. Indico a polilinha deste mesmo quarto e o canto superior esquerdo, que eu vou aqui passar para outro ponto, para me então aparecer a informação da área do perímetro. Próxima divisão, quarto 3, seleciono a polilinha, defino o ponto de inserção, aí está, pergunta-me se eu quero adicionar outra polilinha, eu digo que sim, o nome da divisão, quarto 4, seleciono a polilinha, defino o ponto de inserção do texto, outra polilinha, casa de banho, seleciono a polilinha, defino o ponto de inserção do texto, adicionar outra informação, neste caso é o corredor, defino a polilinha, ponto de inserção do texto, adicionar outra polilinha, nome da divisão, estamos quase a terminar, vou só fazer uma pequena correção aqui, seleciono a polilinha, defino o ponto de inserção do texto e quando ele me pergunta se eu quero adicionar outra polilinha, portanto, neste caso, neste piso já medi todos os espaços, eu digo que não, pede-me o ponto de inserção do quadro de medições e aí está, ele coloca-me cada um dos espaços separadamente, indicando o comprimento, que neste caso é referente ao perímetro daquelas polilinhas que eu selecionei e as áreas de cada um daqueles espaços para efeitos de pavimentação ou de revestimento de teto, ou pintura de teto, eventualmente. Pergunta-me agora se eu quero exportar a informação para Excel, eu digo que sim. Seleciono uma pasta onde vou colocar essa informação, vou indicar aqui um nome para o fecheiro. Vamos verificar então, abrir com Microsoft Excel e aqui está a minha tabela de medições com cada uma das divisões que especifiquei, o perímetro de cada uma delas e a área de cada uma delas.